Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. Tem 11 capítulos, essa segunda parte, esse segundo livro, melhor falando. Estamos no capítulo 7, que fala do retorno à vida corporal, ou seja, à reencarnação. E vamos ver o subitem hoje, que trata de simpatias e antipatias terrenas. Questão 386, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se em outra existência corporal e reconhecer-se? Se conheceram e se amaram. Podem se reencontrar e reconhecer-se? Resposta: reconhecer-se, não. Por reconhecer seria identificar aquela pessoa. Ah, você, como vai? Tudo bem? Né? Então, reconhecer-se, não. Sentir-se atraídos um para o outro, sim. Então, não vão se reconhecer, mas vão naturalmente se sentir atraídos um pelo outro. Frequentemente, ligações íntimas baseadas em sincera afeição não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, ou seja, casuais, mas que de fato resultam da atração de dois espíritos que se buscam por entre a multidão. Incrível e maravilhoso isso. Questão 336A, ou seja, ainda sobre o mesmo tema. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre, respondem os espíritos. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. Lá no passado, né? Então, onde foi que eles se conheciam? Vão relembrar isso quando retornarem ao mundo espiritual. Aqui, basta a sinalização do sentimento. A lembrança, onde foi, o que aconteceu, qual foi o país, qual foi o ano, isso é tudo extremamente supérfluo. Muita informação, mas confunde do que ajuda. Questão 387, claro, curiosidade, quem não tem, não é? Mas a curiosidade matou o gato, diz o ditado. Questão 387. Pergunta Kardec: a simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Resposta: não. Dois espíritos que se dão bem naturalmente se procuram sem que se tenham conhecido quando encarnados anteriormente. Simplesmente por sintonia, ok? Dois espíritos que se dão bem, naturalmente se procuram sem que tenham conhecido, aqui, sem que tenham se conhecido como homens. Isso quer dizer, sem que tenham se conhecido durante uma encarnação. Mas podemos, e olhe quantos espíritos nós não conhecemos lá no mundo espiritual, não é? Também conhecemos muita gente, não da encarnação, mas que conhecemos quando lá chegamos, quando trabalhamos. E aí podemos encontrar com essas pessoas aqui na nossa encarnação seguinte e o nosso sentimento também vai se
mostrar extremamente receptivo àquela pessoa, como se já a conhecêssemos, sem que tenhamos vivido uma encarnação juntos, ok? Mas porque lá no mundo espiritual nós nos conhecemos. Aí ele dizer, como homens. Homens, sempre que os espíritos falam, é quando estamos encarnados. E quando estamos encarnados, eles se referem a espíritos. Questão 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam efeito de uma certa relação de simpatia? Resposta dos espíritos. Entre os dois seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. Essa questão, não é? De que a simpatia nos atrai naturalmente. Mas não conhecemos isso ainda, não é? A atração do pensamento, quando as energias mentais são afins. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas, já vimos isto, não é? Não seria efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os pensantes, aqueles que pensam, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Então, existe essa atração mesmo pelo magnetismo do nosso pensamento. Então, nós vimos aqui na questão anterior que a atração pode se dar não só porque nos conhecemos numa outra encarnação, não apenas porque podemos ter nos conhecido durante o estado errante, mas também simplesmente porque partilhamos de ideias semelhantes, gostos semelhantes, ideais semelhantes, e naturalmente os nossos pensamentos se atraem, sem que nos demos conta disto. É, como dizem os espíritos, a questão desse magnetismo. 389. De onde provém a repulsa instintiva que sentimos por algumas pessoas à primeira vista? Então, não existe só amor à primeira vista, simpatia à primeira vista, também pode existir repulsa à primeira vista. Os espíritos respondem: espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Então, não há nem necessidade de se falarem. Foi em outra vida? Foi no mundo espiritual? Foi simplesmente porque os nossos pensamentos são antagônicos, não pensamos ou queremos as mesmas coisas e muitas vezes pode ser mesmo muito diferente, e isto pode trazer uma natural repulsa, né, vibratória. Mas não saberemos. Deve ser de outra vida. Às vezes, não. Ok? Isso que é importante aqui, que está sendo destacado também. Questão 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Né? Que um dos dois é mau? A aversão, não é? Uma antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Dois espíritos, respondem os espíritos superiores. Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Muito importante. Não simpatizar um com o outro não quer dizer que sejam maus. Essa antipatia pode resultar da diversidade no modo de pensar. Mas, à medida que eles se forem elevando, porque isso também mostra essa versão, uma inferioridade, não é? Na medida, porque mostra uma intolerância, as diferenças, etc, etc. Mas à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Muito bom.
Última questão aqui desse subitem simpatias e antipatias terrenas. Pergunta Allan Kardec, 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor? Da onde vem a simpatia primeira? No espírito que é pior ou no espírito que é melhor? Resposta dos espíritos: em ambas. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que o possa julgar ou desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal por saber que este não o compreenderá e porque não compartilham dos mesmos sentimentos. Porém, seguro de sua superioridade, não alimenta ódio, nem inveja contra o outro. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Então, vai haver uma versão entre uma pessoa boa e outra não. O que é mal vai ter sentimentos maus, até podendo chegar ao ódio, e o que é bom vai querer estar distante, mas vai, no sentido de evitar, né, essa outra pessoa, mas vai lastimar por ele. É aquela piedade, não é? Orar por ele, mas, é claro, mas como a pomba, prudente como a serpente. Não precisamos estar lá nos expondo ao risco. Vamos evitar, nos preservar, lastimar e ainda podemos, claro, sempre orar pelo outro. Esquecimento do passado. Aí podemos pensar assim, e quando for um filho? Aí muitas vezes não dá para a gente se afastar. E aí será mesmo uma provação. Necessidade nossa, ou por amor, acolhemos a necessidade do espírito reencarnante. Ou os dois têm necessidade de passar por essa provação. Ok? Se quisermos perguntar, se quisermos comentar, fiquem à vontade, escrevam no chat, eu respondo a todos, ok? Agora vamos falar de uma outra questão. Esquecimento do passado. Pergunta Kardec na questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Resposta: o homem, ou seja, o encarnado, não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, sem o véu do esquecimento, o homem, ou seja, o encarnado, ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade para a luz, né? A luz cega. Pelo esquecimento do passado, esse reencarnado, não é? Esse espírito encarnado é mais senhor de si. Não fica ali constrangido por lembranças, muitas vezes nada positivas, então também é uma espécie de proteção do seu emocional. Não adianta, porque muitas vezes íamos sentir complexos de culpa e que iam nos dificultar na nossa reparação, não é? Muito bem. Amanhã vamos continuar aqui com o nosso estudo, projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.